Degradação química do solo, trabalho e práticas de química ambiental. Mas afinal, o que é a degradação química do solo? A degradação do solo consiste em todo o processo relacionado à sua destruição. Um solo degradado passa pela modificação de sua natureza, seja ela química, perda de nutrientes, acidificação, salinização, física, perda de estrutura, diminuição da permeabilidade, ou biológica, diminuição da matéria orgânica, resultando no esgotamento e na perda de nutrientes essenciais para a fertilidade do terreno. Hoje vamos citar a degradação química e suas vertentes. Desertificação do solo. Desertificação é o processo caracterizado pela transformação, natural ou antrópica, de uma área vegetativa em deserto. A desertificação pode ser descrita como a perda de capacidade produtiva dos solos, deixando-os áridos e inférteis, e ocorre muitas vezes porque a atividade econômica desenvolvida em determinada região ultrapassam a capacidade de suporte e sustentabilidade do solo. Arenização. A arenização consiste na formação de bancos de areia no solo, em um fenômeno equivalente à desertificação, diferenciando-se desta por manifestar-se em áreas de clima úmido e relativamente chuvoso, além de ser comum em solos de decomposição previamente arenosa. O processo de arenização é considerado um problema de ordem ambiental e também socioespacial, pois é responsável pela devastação de áreas e de conservação e por tornar os solos voltados para agropecuárias inférteis. Com isso, suas causas e efeitos necessitam de exato e eficiente diagnóstico com vistas a evitar o seu prolongamento para as outras áreas. As principais causas da arenização do solo são as origens antrópicas, com a retirada da cobertura vegetal e a atuação intensiva da agropecuária ou pecuária em locais de solo com composição arenosa. Com isso, há um empobrecimento da camada superficial e uma maior exposição à lavagem causada pelo escoamento da água das chuvas, lixiviação, provocando o acúmulo de sedimentos em forma de areias. Processos erosivos. São fenômenos referentes à transformação dos solos, que ocorrem em processos de retirada ou transporte de sedimentos da superfície. Eles acontecem a partir de etapas de desgaste, transporte e sedimentação das rochas ou do próprio solo. Trata-se de um fenômeno natural responsável pela dinâmica constante dos solos. No entanto, a ação antrópica pode intensificar tal processo, provocando o surgimento de inúmeros problemas. Esses problemas podem ser originários da utilização incorreta dos solos, a exemplo da agricultura intensiva e da remoção da vegetação responsável muitas vezes por garantir a coleção dos sedimentos em áreas com elevada declividade, além de proteger a superfície de agentes de transformação como a água e o vento. Salinização do solo. O processo de excessivo acúmulo de sais minerais, estes geralmente provenientes das águas pluviais, oceânicas ou aquelas utilizadas pela irrigação na agricultura, trata-se de um problema que vem se acentuando em várias partes do mundo, podendo agravar processos de infertilidade dos solos e até de desertificação. O fenômeno da salinização pode ocorrer naturalmente em diferentes áreas da superfície terrestre, notadamente nas de clima árido e semiárido, mas são ações humanas que ocasionam ou intensificam esse processo, principalmente pela adoção de métodos incorretos na agricultura. Para evitá-lo, é preciso realizar o correto manejo dos solos, empregando práticas de irrigação que não sejam prejudiciais ao meio do plantio. Laterização do solo. Entende-se por laterização o processo de transformação dos solos quando uma camada ferruginosa aglomera-se sobre eles, a partir do processo de lixiviação, lavagem da superfície pelo escoamento da água das chuvas, e do processo de intemperismo químico. Trata-se de solos de partículas de rochas que acumulam uma grande quantidade de óxido de ferro e alumínio. A rocha oriunda desse processo é chamada de laterito.
O processo de laterização dos solos pode ser de ocorrência natural e também influenciado pela atividade antrópica, naturalmente resultante de processo histórico de desgastes intempéricos das rochas e dos solos a partir do escoamento das águas fluviais, e o que dá origem a solos lateríticos, que costumam apresentar uma coloração alaranjada e às vezes vermelha, marrom ou ligeiramente amarelada, como resultado de ação humana. A laterização ocorre em função do desmatamento e consequente desproteção dos solos e das queimadas. Poluição direta e contaminação. As principais causas da poluição do solo são o uso de fertilizantes, pesticidas, herbicidas e inseticidas, o despejo incorreto de resíduos sólidos e o desmatamento. Esses fatores fazem com que as principais consequências da poluição do solo sejam a redução da fertilidade do solo, o aumento de risco de erosão e a perda de nutrientes. Após a aplicação de alguns tipos de agrotóxicos na lavoura, como os inseticidas clorados, o solo se torna contaminado. As minhocas, ao se alimentar além de folhas mortas e partículas de solo, acumulam essas substâncias em seus organismos. Ao servirem de alimento para as aves, como as galinhas, por exemplo, transferem grandes quantidades desse veneno. Um dos problemas ecológicos mais sérios são os enormes depósitos de lixo urbano e industrial. As populações tendem a aumentar e com elas o lixo irá se acumular e o problema se tornará cada vez mais difícil de solucionar. Conclusão: o solo está se degradando ao redor do mundo todo de forma crescente e alarmante. É assustador pensar que daqui a décadas é possível nós perdermos totalmente a produtividade e qualidade do nosso solo. Mas a situação é reversível e depende unicamente da gente. Agrotóxicos não poluentes, reciclagem, preservação do solo por adubagem, práticas de sustentabilidade do solo e coisas assim, que são ponto de ignição para esse projeto de conservação do solo. Espalhe essa ideia.